Oi pessoal, tudo bom? Faz um tempo que eu sumi aqui do canal, não gravei mais vídeo, por razões, né, de unicamente que meu celular tá dando pau já, tá difícil de gravar com ele. Então, é por isso que eu só tô gravando pequenos shorts e vídeos mais curtos. Mas, para não deixar vocês na mão, hoje eu queria trazer um tema que eu venho pensando e querendo falar muito com você já tem um tempo, que é acerca do meu gosto para filmes. Gosto para assistir séries e para iniciar antes disso tudo, eu preciso falar para vocês sobre um acontecimento que ocorreu comigo quando eu tinha uns 8 anos. Então, quando eu tinha uns 8 anos, eu falei em outros vídeos que eu sempre fui muito influenciado pelos meus primos, né? Meus primos gostavam muito de rock e devido a esse gosto musical deles, eu acabei aderindo para mim também. E quando eu era criança, tinha uns 8 anos, os meus primos já eram adolescentes. Então, eles já estavam nessa fase, né, de rock e vamos assistir filmes e séries ou então vídeos que só adulto assiste. Então, eles estavam nessa vibe. E eu, né, por ser uma criança empolgado e influenciado pelos primos, acabei indo na vibe deles. Então, eu lembro que na época estava muito famoso, ou não famoso, mas estava muito em alta, foi na década de 90. Foi na década de 90 e esse filme é da década de 80, se não me engano, ou 70, O Exorcista. Então, todo mundo era fã de O Exorcista, é um filme clássico, né, de terror. E por ser um filme clássico, ele é muito lembrado até os dias de hoje, né? Inclusive, eu fiquei sabendo, espero que isso seja mentira, que sejam fake news, que estão querendo fazer o remake do Exorcista. Eu acho isso, né? Eu sou fã. Eu acho que não devam mexer nessa. É uma arte, né? Cinematográfica, é uma obra, digamos assim. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que detesta, tem muita gente que ama, tem muita gente que venera, enfim. Eu acho que quando a coisa é muito boa, assim, a gente não deve mexer, sabe? A não ser que fique bem melhor do que já era, que eu acho que é difícil, porque naquela época, né, os efeitos especiais eram bem. Estavam engatinhando ainda, não tinha muita essa questão de recursos, né? De informática, de programas de computador, para fazer os efeitos especiais bem legais. Então, eu sei que agora, se forem fazer, vai ser carregado de efeitos, né? Pode ser que fique bom, mas também pode ser que fique muito ruim. Mas voltando ao assunto que eu tava querendo falar com vocês acerca do meu gênero, do meu gosto por filmes, é filmes de terror. Porque quando eu tinha 8 anos, os meus primos simplesmente me forçavam a assistir esse filme. E eu lembro que era na época do VHS, olha como é antigo. Então, a gente tinha um VHS, não, a gente locava, né? Era na época da locadora. Para você, Zênios, não sabe o que é isso, né? Mas existia um estabelecimento chamado locadora de filmes. Então, tinham várias fitas de VHS. Inclusive, é uma deixa para um outro filme que eu vou contar depois. Mas existia esse lugar onde a gente locava esses filmes. Então, a gente locava na sexta-feira para ficar o final de semana inteiro e devolver na segunda. Claro que a gente devolvia na segunda feira, uns 10 minutos antes de fechar a locadora. Alguém segurava a porta e a gente jogava a fita por debaixo da porta, para poder não pagar uma multa de ficar mais um dia com o filme. Mas enfim, então a gente locava muitos filmes de terror, eu assisti vários filmes de terror, mas eu lembro muito especificamente desse, porque esse me marcou, esse me traumatizou realmente. E hoje, sendo um profissional da área da saúde, né, da psicologia, eu entendo que os traumas, eles te marcam e te influenciam muito na tua vida, nas tuas escolhas, nos teus gostos. E tem gente que fixa no trauma, que foi o meu caso, eu fiquei fixado nesse trauma. Então, de me traumatizar assistindo o filme do Exorcista, e a partir de então eu comecei. Primeiro eu fiquei fixado no filme. Eu pensava muito sobre o filme, gostava muito de ficar vendo. Na época a internet ainda engatinhava, né, gente? Tipo, não era todo mundo que tinha celular, né, que nem hoje, né? Então, a internet em casa era um artigo de luxo, que ela era discada ainda e caía, era horrível. Então, eu lembro que eu ficava vendo e lembrando as cenas do filme, né? Como eu falei, foi algo que me traumatizou e marcou. E aí, a partir de então, eu comecei a procurar ver outros filmes do mesmo gênero ou parecido, que tivesse a mesma temática, né, de possessão. Então, eu cresci e hoje eu sou um ser humano que gosta muito de assistir filmes de terror. Pra você ter ideia de assistir acho que de tudo na vida, do lixo ao luxo, sabe? De um terror mais elaborado a um terror trash de leste. Mas esse foi o primeiro filme que me marcou, que eu lembro, foi O Exorcista. O segundo que me marcou muito, como eu falei, eu já assisti vários filmes de terror, vários mesmo, que eu, enfim, daria 3 horas de vídeo aqui se eu fosse lembrar de todos eles, né? Então, eu acho que o segundo que me marcou muito foi O Chamado. Pra quem não sabe, O Chamado é um remake de um original, que é The Ringu, foi gravado, eu acho que foi na China, no Oriente, eu acho pra lá, no Japão, é um filme japonês, na verdade. Então, a franquia Ringu, que significa círculo, eu acho que alguém aqui dos Estados Unidos, como sempre, foi para lá e teve contato com essa obra que fez muito sucesso lá. Antes de virar filme, Ringu teve vários curtas para poder se transformar no filme e o negócio deu tanto certo que eles quiseram pegar para fazer um remake americano. Então eu entrei em contato já com a obra americana de 2012, ai, não vou lembrar, 2002, desculpa. A obra foi feita em 2002,
foi lançada, porém o Ringu no Japão é de 99, se não me engano, ou até antes dos curtas. Então, o segundo filme que me marcou muito depois do Exorcista foi O Chamado, né? Versão americana, que muita gente diz que deixa muito a desejar para a versão japonesa, mas é aquela velha história que eu aprendi com a minha amiga também na faculdade, quando você entra em contato com uma obra de um gênero, de um formato, você acaba, e gosta, você acaba ficando também com aquele formato como favorito. Eu assisti depois de muito tempo o Ringu, mesmo japonês, e eu confesso que não bateu da mesma forma como bateu o americano, sabe? O Chamado. Então, até porque o Chamado, se você for parar para pensar e analisar, comparado com vários filmes americanos também do mesmo gênero, ele é um filme muito diferente. Tem muita gente que nem classifica como um terror. É mais como se fosse um suspense, uma pitada de drama. Mas, enfim, é um filme bem diferente. Se você for pegar em 2002, um filme que não é cheio ou carregado de jumpscare, então, que vai pro cinema e é um filme longo, tem acho que de 2 horas de filme, e as coisas realmente só começam a se entrar no clima, a se desdobrar lá para as últimas horas do filme. Né? Quem assistiu o Chamado sabe do que eu estou falando. Porém, em alguns momentos do filme, o diretor solta assim, umas pitadinhas assim, que é para te prender lá. Né? Algumas cenas da Samara, algumas memórias, alguns delay, alguns relances que a Naomi Watts tem também, né? No decorrer que ela está investigando a vida da Samara. Enfim, é um filme bem diferente, ele me pegou, né? Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu assisti com meus primos, inclusive, e a gente começou a assistir, acho que eram umas 10 horas da noite, quase 11 horas, e o filme, ó, e eu lembro que meus primos já estavam cansados, já estavam quase desistindo do filme. E quando chega naquela cena clássica, né, do final do filme, que todo mundo sabe, já viu, se não viu, já teve contato com a internet, que é da televisão, né? Então, depois dessa cena que passou, a gente se olhou, nós três, a gente pensou assim, nossa, realmente valeu a pena a gente esperar tudo isso, sabe? Um primo meu até falou assim que, tipo, essa cena valeu todo o filme. Então, e é uma coisa diferente, a gente nunca tinha visto nada igual, naquela época, em 2002, né? Então, foi um filme que me marcou, gostei muito do Chamado. E eu lembro que quando eu fui já tava no ensino médio, eu falava muito desse filme, eu acabava virando até o chato do rolê, sabe? Que só sabia falar desse filme, enfim. Depois dele veio um outro filme também, que é na mesma linha lá do Chamado, que é O Grito, e foi a mesma coisa, eu acabei assistindo o filme primeiro nos cinemas, a versão americana. Então eu acabei gostando muito mais da versão americana. Porém, como eu falei do Chamado, eu também fui correr atrás desse filme e entrei em contato com a obra mesmo original, que, se eu não me engano, também aconteceu com a mesma coisa do Chamado. Então, antes de sair o longa, teve vários curtas. Então, fez sucesso, né? E aí, nesse, diferentemente, não, foi no Chamado 2. O diretor japonês foi para os Estados Unidos para ajudar na gravação do Chamado 2. E a mesma coisa aconteceu, só que já no Grito. Então, o diretor gostou. Claro, tem a questão dos direitos autorais, então ele entra em contato com o produtor e o diretor do filme original, no japonês. Só que dessa vez a parceria aconteceu já no primeiro filme. Então, o japonês, diretor, produtor, foi para lá, para os Estados Unidos, e ajudou a gravar a versão americana, e ficou muito boa. Eu lembro que eu assisti esse filme com uma amiga minha da vizinhança, e ela não era muito fã do gênero, né, do filme de terror. E eu lembro que nesse dia, olha só, gente, vocês lembram da época da quarta-feira que tinha promoção no cinema? Pois é, eu fui numa dessas quarta-feiras, né, com essa minha amiga, então a gente teve todo aquele rolê adolescente, vai pro shopping, e vai na Americanas e compra coisas, e aí come. E na época eu lembro que não podia entrar na sala de cinema com comida. Então a gente tinha que esconder tudo dentro das sacolas, e enfim. Foi um rolê demorado, a gente foi de tarde pro shopping, e o filme foi a última sessão do filme, que começava acho que 9, 10 horas da noite. Então a gente começou a ver o filme, né? Foi muito tempo de espera na fila, aí andando no shopping, tem uma hora que eu tava cansado, queria ir embora. Mas enfim, por alguma razão, né? De já, a gente ficou lá esperando e entramos para ver o filme. E minha nossa, a gente saiu do filme e ela não pela questão, né, de sexismo por ser mulher, mas tipo, ela era muito medrosa, e a gente ia passando pelo shopping, o shopping tava escuro, né? Tava fechado na hora que saiu a sessão, já era a última. A gente passando pelo shopping tudo fechado, e qualquer coisa escura, assim, dentro de uma loja, lá dentro a gente já ficava meio que com medo e apreensivo, sabe? E a volta pra casa, eu lembro também, foi muito engraçado, gente. Hoje, lembrando disso, é cômico até. Que na volta do shopping pra casa, a gente também ficou muito aterrorizado e com medo, com a questão, né, do filme que a gente tinha acabado de ver, e também, né, por questões do perigo da noite. Mas esse foi o terceiro filme que me marcou muito, desse gênero. Gostei muito, também fui correr atrás da obra-prima original, e aconteceu a mesma coisa. Como eu tinha entrado em contato primeiro com a versão americana, eu acabei gostando mais da americana. Mas também dei os créditos para a versão original japonesa. O Grito já tem mais carregado, né, com a questão do jumpscare. É diferente do Chamado, que é uma coisa mais densa, mais psicológica, entra mais dentro do mundo fantasioso, fantasmagórico
dali da família Morgan, né? E sobre os acontecimentos que tá acontecendo com a vida da própria repórter, que é interpretada pela Naomi Watts. Então é diferente a pegada do Chamado por Grito. O Grito já tem mais carregado de jumpscare. Então é bem legal também. Eu, com o tempo, quando a gente vai, é que nem aquele sommelier de vinhos, sabe? Quanto mais você vai provando e degustando de alguma coisa, você vai ficando com gosto refinado. Com o decorrer do tempo, depois de assistir muitos filmes, eu acabei ficando meio enjoado também. Com o tempo eu fui começando a não gostar mais de jumpscare. Então, jumpscare, pra quem não sabe, é aquele susto, sabe? Eu lembro muito da época quando eu era criança, que eu assistia, eu acho que era A Hora do Pesadelo, né, do Fred Krueger. E eu lembro que dessa franquia aí, eu lembro pouca coisa. Hoje, inclusive, eu tô até querendo rever essa franquia, esses filmes, porque não lembro de quase nada. Eu só lembro do Fred mesmo e de uma moça que, dentro do pesadelo dela, ela vira uma barata horrenda. Só isso que eu lembro. E ela era bem patricinha, se não me engano, ela não gostava de baratas. E aí ela acaba virando uma barata horrenda dentro do pesadelo dela. Oi, isso comigo eu ia morrer. Eu também odeio barata. Eu prefiro deixar a casa e sair e alguém matar. Então, eu lembro só disso. Só dessas duas coisas eu preciso ver. Eu sei que o Fred Krueger, e assim como vários outros, né? Halloween e Jason, Sexta-feira 13, é muito carregado de jumpscare. Mas era algo muito típico da época, né? O Massacre da Serra Elétrica também. Então, para aquele momento, para aquela época, era o padrão da época, era o que dava certo, era o que conseguia, né, prender o público, era o que dava certo, então era o recurso que era ser usado. Mas hoje, com o advento, né, de muitos críticos do filme, de terror, de cinéfilos, vem falando acerca de um novo movimento chamado pós-terror. Essa polêmica, né, a parte, né, é um gênero que eu gosto muito, não sei se pode ser chamado de gênero, né, posso estar falando uma besteira aqui, mas estão falando cerca dele, né, que é um terror melhorado, sabe, que não tem jumpscare, mas te prende por outros recursos, outras ferramentas. Que no caso não é um terror muito escrachado, né? Fica mais ali subentendido o terror. Sim. Ele não tem jumpscare, ele tem algumas cenas de horror que te assusta assim também, mas a intenção não é essa, sabe? Ele quer te captar, te afetar ou te capturar, sei lá, por outras vias que não seja o susto. Continuando para falar para vocês para ir no desfecho do pós-terror, é um gênero novo. Alguns diretores são ícones, são referências como o Ari Aster. Ele fez um curta antes. E, se eu não me engano, ele fez uma participação no filme da Bruxa, famoso, né? Muita gente odeia, muita gente ama. Eu sou das pessoas que fui no cinema, que vi e que amei. Inclusive, né, aquela cena do final, eu fiquei assim, era muito engraçado ver as pessoas no cinema, assim, na hora que, né, a Tomar, assim, tem aquele diálogo lá. Então, nessa hora, ficou um silêncio sepulcral, assim, na sala de cinema, sabe? E eu lembro que na época eu só olhei pro meu amigo, assim, a gente ficou atônito e calado, a gente ficou mudo, a gente não teve reação. Então, eu acho que, se eu não me engano, o Ari Aster teve uma participação leve ali na Bruxa, e depois ele veio com o filme dele, a produção, né, do Hereditário. Muito conhecido, muito falado, muito querido e também muito odiado. Eu superando. Ari Aster, me nota, me contrata para trabalhar na tua equipe que vai dar muito certo. E depois do Hereditário, teve, né, eu acho que um ano depois, ele gravou um outro filme que foi o Midsommar, que é totalmente diferente do Hereditário. Hereditário é uma pegada mais escura, mais noturna, mais um terror, uma coisa assim diferente, né? E o Midsommar é diferente, ele já é um terror à luz do dia, meio folk. Então, são os gêneros que eu venho gostado muito. Tem o Farol também, que eu acho que é do Gaspar Noé, que também dirigiu, eu acho que foi A Bruxa, se não me engano. Posso estar falando besteira aqui. Mas então, filmes de referências sobre esse novo gênero do pós-terror, digamos assim, é A Bruxa, Hereditário, Midsommar, Farol. Quais outros? The Man também agora, que eu assisti e super recomendo. Mother, que na verdade Mother não é um filme de terror, mas foi vendido como um filme de terror, mas enfim, é bom, mas não considero um filme de terror, muito menos pós-moderno. Que também tem outro filme que não é muito conhecido, que é Good Night Mommy, que ele é um filme originalmente alemão. Ele é um filme longo, de 2 horas, e conta muito sobre a história de uns gêmeos e uma mãe, que essa mãe teve que fazer uma cirurgia plástica, está isolada numa casa afastada da cidade, e essas duas crianças que moram com ela. Então tem toda uma trama ali. Recentemente eu tenho no catálogo da Amazon um filme também com o mesmo nome, Good Night Mommy, só que na versão americana, né? O americano adora fazer uma versão deles. Não é um filme ruim, não é uma versão ruim, sabe? Volta aquela questão de, você entrar em contato primeiro com a versão alemã, tu gosta mais do alemão. Gosto mais do alemão, claro, né? Mas a versão americana também não é ruim. Tem algumas coisas diferentes, eles mudaram algumas coisas ali, colocaram umas coisas assim mais
de fantasia mesmo, aterrorizante, ficou bom. Não é um filme ruim. Porém, ele tirou várias camadas e várias temáticas mais profundas que tem no alemão. Então esse é um filme muito bom também, recomendo as duas versões. Se você não vai achar o alemão, pode assistir o americano também, que não vai te deixar a desejar. E é também com a Naomi Watts, eu tava até conversando com a minha amiga, que também gosta muito do gênero, que, meu Deus, se é pra fazer um remake com tema que envolva uma criança problemática, diabólica, sei lá o que, a Naomi Watts é chamada. Eu acho isso incrível, Naomi Watts, enfim. E eu acho que é isso, gente. Eu vou estudar mais direitinho sobre os gêneros, sobre os filmes, sobre a produção, e eu trago para vocês em outros vídeos aqui, comentando mais direitinho, né? Falando especificamente do filme, do que ele trata, a trama. Hoje foi só um apanhado assim mais geral para falar para vocês acerca da minha preferência por gosto, né, de filmes de terror. Tem várias séries também que eu posso estar falando aqui, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês no próximo em breve. Tchau, tchau.